thanks everyone for coming. Obrigado por terem vindo. I'm again feel very overwhelmed by the presence of everyone here. Estou novamente impressionado com a presença de todos aqui. It's been a real blessing to prepare this message. Tem sido uma grande bênção preparar estas mensagens, Because this message is not mine, porque a mensagem não é minha, it is God's. é de Deus. So everything that we discuss here Tudo aquilo que discutiremos aqui has basically been unfolded foi basicamente desdobrado in front of my eyes, em frente aos meus olhos. and it's been a blessing for me Tem sido uma bênção para mim, in my life to share it with you. na minha vida e para partilhá-lo convosco. What we're going to do, as you see, the title is called Babel of Finance. Como estão a ver, o título é A Babel da Finança. As you'll see, things go back if we compare what's going on today, Se compararmos aquilo que está a acontecer hoje, things go back to the Tower of Babel. as coisas vêm desde a Torre de Babel. We see economic crisis happening today. Vemos crises económicas acontecendo hoje, We see civil unrest. vemos revoltas sociais, We see unusual occurrences happening worldwide. vemos acontecimentos mundiais que não são normais And final events are unfolding in front of our eyes. e os eventos finais estão-se a desenrolar em frente aos nossos olhos. This presentation Esta apresentação will reveal what's behind the scenes. irá revelar o que é que está por detrás das cenas. It will point out who are those people involved behind the scenes. Irá demonstrar quem são as pessoas que estão envolvidas por detrás das cenas. We'll point out the systems involved, Demonstraremos os sistemas que estão envolvidos, religious systems, sistemas religiosos, banking systems, sistemas da banca, financeiros and secret systems behind the scenes. e sociedades secretas por detrás das cenas. And before we do that, E antes de fazermos isso, I just ask for you to bow your heads in prayer. curvem por favor a fronte para fazermos uma oração. Our gracious, dear Heavenly Father, Nosso gracioso e eterno Deus, I thank you for another opportunity that we may stand under the banner of Christ. nós te agradecemos por uma nova oportunidade de estarmos sob o estandarte de Cristo. I thank you for all the youth here and the young people and all ages of people Te agradeço por todos os jovens e as pessoas de todas as idades que aqui estão, who thirst and hunger for the truth. que têm sede e fome da verdade. I pray, Lord, that you bestow a special, powerful blessing on each of these people here today. Te pedimos que derrames uma poderosa e especial bênção sobre cada um aqui hoje. I pray, Lord, you will pour out your Holy Spirit onto them, Lord. Te peço que derrames sobre eles o teu Santo Espírito Lord, I pray that you please give me clarity of word. e oro para que me des clareza de palavra. I pray that you will anoint both Philip's and my lips, Te peço que tu unjas ambos os lábios, meus e do Filipe, so that your words will only be heard today, para que apenas as tuas palavras possam ser escutadas. that we may disappear so that you may completely appear. Que nós possamos desaparecer e tu possas completamente aparecer. We claim the promise that wherever 2 or 3 are gathered in thy name, that you will be in the midst of them. E reclamamos a promessa que onde 2 ou 3 estiverem em teu nome, tu estarás no meio deles. For we ask these things in the mighty name of Jesus. Porque pedimos estas coisas no poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Okay. Okay, here we go. My computer's sleeping. Okay, so what we're trying to do O que estamos a tentar fazer, we're interested in the truth. estamos interessados na verdade. So by virtue of John 8:32, E pelo que diz em João 8:32, we're interested in just the truth. estamos interessados apenas na verdade. And I'll leave my brother to read the verse. E o texto diz: E conhecereis a verdade vos libertará. And also, by virtue of Ephesians E também, segundo Efésios 5:11, 5:11, it says, "Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them." diz: Não comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, das trevas, mas antes condenai-as ou denunciai-as. In this presentation, we would like to expose what's going on. Nesta apresentação, vamos expor, denunciar aquilo que está a acontecer. Because the Bible empowers the reader to do that. Porque a Bíblia dá poder ao leitor para o fazer. In order that we open up certain secrets De forma a podermos abrir, conhecer alguns segredos of how systems work, de como alguns sistemas funcionam,
Please do not be angry with me. Por favor, não fiquem aborrecidos comigo. It is not my message. Não é a minha mensagem. I am using the quotes from the systems themselves. E eu vou usar citações das próprias fontes do sistema. The presentation, it's aimed not to offend, O objetivo da apresentação não é ofender, but to inform. mas informar. And based on that, we're going to look into some pretty sensitive information. E tendo isso como base, vamos olhar para alguma informação algo sensível. So you give me permission to go further? Estou autorizado para continuar? Show of hands? Lovely. So we're all on board. Estamos todos Good. a bordo. Okay, so let's go. Vamos lá. Okay, so here I mentioned that it goes back to the Tower of Babel. Mencionei que tudo começa na Torre de Babel. Because why? Porquê? Because you see that nations are coming together again. Porque as nações estão a juntar-se novamente. Alliances Alianças between foes dentro de partes are coming together as friends. que estão a juntar-se como amigos. Certain things are happening in the world. Algumas coisas estão a acontecer no mundo, Alliances with religious systems alianças entre sistemas religiosos that would not otherwise be happening back in the past, que no passado de forma alguma aconteceriam, but they're happening now. mas estão a acontecer agora. So I'd like to sort of give you a visualization of the Tower of Babel, Por isso gostaria de vos dar uma imagem da Torre de Babel, because it symbolized a unity in rebellion, porque simboliza uma união em rebelião, not based on God's law, não baseada na lei de Deus, based on man. baseada no homem. It was a unity of error, É uma unidade no erro, a unity of apostasy. uma unidade de apostasia. In fact, Nimrod's name in Hebrew De facto, o nome de Nimrod em hebraico, means let us rebel. quer dizer vamos rebelar-nos. So here he tries to unite the nations Portanto, ele aqui tenta unir as nações to try to find another portal para tentar encontrar um outro portal to God. para Deus. The only portal to God, the only gateway, the only door to God O único portal, a única porta para Deus is through Jesus é Christ. através de Jesus Cristo. Amen? Amém? Lovely. So, I wanted to share this with you. Eu quero partilhar isto convosco. This is actually an advertisement for Europe, the é formation of Europe. É um cartaz de propaganda para a Europa. Have a look at this Europe, many tongues, one voice. Vejam que diz aqui, Europa, muitas línguas, uma voz. And it has an image of the Tower of Babel. E tem uma imagem da Torre de Babel. Interesting enough, it has people here De forma interessante, tem aqui pessoas em baixo, in block sort of Soviet forms, em blocos, numa forma estilo soviético, with a hammer. com um martelo, Sort of reminds me of the communist era. que me faz lembrar a era comunista. You see a lot of this on their propaganda and their posters. Vemos isto em muita propaganda deles e pósteres. But most importantly, Mas mais importante ainda, there are 12 stars, há 12 estrelas and one is hidden behind this building. e uma está escorrida por trás do topo do edifício. Do you notice something different with these stars? Notam alguma coisa diferente nestas estrelas? Pointed down, aren't they? Estão a apontar para baixo. Okay. In occultism, Em ocultismo, they use this in witchcraft usam isto na feitiçaria to cast spells. para lançar feitiços. They use it in Satanism. Usam no satanismo They use it to cast spells, para lançar feitiços, which is, I wanted to underline that point. e eu quero sublinhar esse ponto. So what's it doing on here? Por isso, o que é que está a fazer aqui? So we have to ask more questions, right? Por isso, temos que fazer mais perguntas. So we're going to dig a little bit further. Por isso, vamos escavar um bocadinho mais. Maybe it's just a coincidence. Talvez seja só uma coincidência. Well, let's compare. Vamos comparar. This is the EU Parliament. Este é o Parlamento Europeu, It's in Brussels. em Bruxelas, Estrasburgo. This is the Tower of Babel. Esta é a Torre de Babel, à esquerda. Do you see a similarity? Vem alguma semelhança? It's quite similar, isn't it? É bastante parecido, não? Actually, a prominent French Prime Minister Um primeiro-ministro francês once said that we are rebuilding the Tower of Babel, disse uma vez que estamos a reconstruir a Torre de Babel, but this time we shall succeed. mas desta vez teremos sucesso. That's his words, São as palavras dele, not my words. não as minhas. Let's have a look at some symbology now. Vamos ver agora alguma simbologia. Now we have a woman on a beast. Aqui temos uma mulher numa besta, num animal. We have 12 stars. Temos 12 estrelas.
And we have an interesting quotation here, E temos uma citação interessante aqui, which gives a biblical explanation of a woman on a beast. que dá uma explicação bíblica de uma mulher sentada numa besta. But maybe that's just a coincidence. Mas talvez seja só uma coincidência. Well, let's see. Vamos ver. Here we have a woman on a beast. Aqui temos uma mulher numa besta. We have Guten Morgen Europa. Temos Bom Dia Europa, uma publicação alemã. We have another woman on a beast. Ali outra mulher numa besta. We have, guess what, a woman on a beast here, Novamente uma mulher numa besta. planted right outside the EU Parliament, Mesmo à porta do Parlamento Europeu, with a banner saying exactly what it is. com uma faixa a dizer exatamente o que é. And we have a stamp. E um selo. We have a woman on the beast Uma mulher numa besta. coming out of the sea. A sair do mar. Because we got a dolphin there too. Porque temos ali um golfinho também. So nothing happens by chance. Por isso nada acontece por acaso. So let's have a look. The Tower of Babel we're going to focus on. Vamos então olhar para a Torre de Babel na qual nos vamos concentrar. In order to explain that further, Para explicar isso melhor, we're going to dive in what Freemasons say about the Tower of Babel. vamos olhar para aquilo que a maçonaria diz acerca da Torre de Babel. All the quotes that we use here Todas as citações que usaremos is from themselves, são deles, not from me. não minhas. So all these are quotes from them. São todas citações deles. So a prominent Masonic writer, Importante escritor maçom, a 33-degree Freemason, maçom do 33º grau, which is very, very high up elect Mason, que é maçom numa posição muito elevada, who knows what's going on. que sabe o que é que acontece And within this system, no sistema. the people below As pessoas cá em baixo have no idea what's going não on fazem ideia do que acontece, because it's a secret society. porque é uma sociedade secreta. Only the very elect Só alguns poucos eleitos, escolhidos, are shared privileged information. partilham informação privilegiada. So here's their quote. Aqui está a citação dele. It says, Diz. as regards to Masonry, Babel is of course represents a Masonic enterprise. No que diz respeito à maçonaria, Babel representa evidentemente um empreendimento maçónico. It says that the Tower of Babel was once the most ancient traditions of Masonry. Diz que outro autor é bem conhecido que a Torre de Babel foi uma das mais antigas tradições da maçonaria. Now remember, the Tower of Babel symbolizes apostasy, error and rebellion. Lembrem-se que a Torre de Babel representa apostasia, rebelião e erro. So let's dig a bit further. Vamos cavar mais um bocadinho. It says here in a quote, and I'm quoting, Diz aqui, e estou apenas a citar, Masonry has nothing to do with the Bible. maçonaria não tem nada a ver com a Bíblia. It was not founded upon the Bible, Não é baseada na Bíblia, for if it were, pois se fosse, it wouldn't be Masonry, não seria maçonaria, it would be something else. seria outra coisa. And it says, E diz, on the second quotation, na segunda citação, in Morals and Dogma, no livro Moral e Dogma, which was written also by Albert Pike, também é escrito por Albert Pike, the highest Freemason. o mais alto maçom. There's a statue outside of Washington, D.C., Tem uma estátua dele à porta de Washington, D.C., with a temple dedicated to him. com um templo dedicado a ele. This is his book. That's his book that he wrote. Este é o livro que ele escreveu. And he says E ele diz that there are two types of interpretation of a symbol. diz que há dois tipos de interpretação de um símbolo. One which is held kept by the very elect, Que é restrita para os escolhidos, and they know what's going on. e eles sabem o que é que se passa, And there's one which is hidden, e há outra que está escondida, which is the false misinterpretation que é a falsa interpretação of that symbol. desse mesmo símbolo. And it says that there's just building up on that last quotation. Portanto, acrescentando e fortalecendo essa última citação, It says that there's an esoteric, diz que há esotérico, which is held within the society. que é a interpretação que fica para dentro dessa sociedade. They know what's going on with Eles these sabem o que se symbols. passa, And on the outside there's an esoteric, there's an outside meaning, e para fora há um significado esotérico, que é para os que estão de fora, to mislead. para enganar. There's a real meaning Há um significado verdadeiro and there's a fake meaning. e um falso significado. People are led to the fake meaning. As pessoas são orientadas para o falso, Because if they really knew what it was about, porque se elas realmente soubessem o que they isso would, é, they would run the other way, elas fugiriam para o outro lado, as we've seen in those upside down stars. como vimos naquelas estrelas invertidas. Okay, so let's have a look at some symbology to put that into practice. Para colocar isso na prática, vamos ver alguma simbologia.
We're going to look at, this is their symbol, Freemasonry. Este é o símbolo da maçonaria. Okay, you've got the all-seeing eye. Vemos ali o olho que tudo vê. It's a triangle with an eye in it. Triângulo com um olho no meio. Here you see it again. Aqui o vemos novamente. Interesting enough, it's actually on a bank as well. De forma interessante, também está no símbolo de alguns bancos. And then you have all these triangles. E depois vemos muitos triângulos. And you have something hidden here. This is quite a prominent Dutch bank. E temos aqui algo escondido. Aquilo é um banco holandês muito famoso. And you have Deutsche Bank symbol here. E temos o símbolo do Deutsche Bank. You have a triangle there. Temos aqui um triângulo. You have a triangle there. Temos aqui outro triângulo. In fact, you have a square there as well. Temos aqui também um quadrado. And you have an inner square there. E o quadrado interior e o quadrado exterior. So it has two symbols joined into one. Portanto, tem dois símbolos juntando-se num só. The triangle O triângulo is a sexagesimal triangle. é um triângulo equilátero. 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees. 60 graus, 60 graus, 60 graus. 666. 666. And here we have a double square, E aqui temos um quadrado duplo, which means order que significa ordem and disorder, e desordem. mixing them together Misturando-os to make chaos. para provocar o caos. I'll explain that later, how they do that. Explicaremos isso mais tarde. But that's the symbol Mas este é o to símbolo represent that dogma. para representar esse dogma. Here we have triangles as well, HSBC. We Temos have aqui também no banco 6 HSBC triangles in there hidden. 6 triângulos ali escondidos. We have also triangles in there. There's one there, Também está um triângulo ali, there's one there, ali outro and there's one there. e ali outro. So they're hidden. You have to go finding them. You have to go searching them. Eles estão escondidos, temos de os procurar para os encontrar. But they're there for a purpose. Mas estão lá com um propósito, It flashes their alliance. que demonstra a sua aliança. Interesting enough, De forma interessante, on the Human Rights Declaration, na Carta dos Direitos Humanos, you have the all-seeing eye. temos o olho que tudo vê. So we have to dig a little bit further. Portanto, temos que escavar um bocadinho mais. What is the all-seeing eye? O que é o olho que tudo vê? Who is that? Quem é? You'd like to find out, right? Gostariam de descobrir, não? Let's dig a bit further. Vamos cavar um bocadinho mais. Okay, let's go into it, and I'll come to that definition of the all-seeing eye. Vamos lá ver então. Here we have another triangle. Aqui temos outro triângulo. We have a sun symbol in there as well. Temos também o símbolo do Sol, dos raios. We have the symbol of Mitraism, which is sun worship, Temos o símbolo de mitraísmo, que é a adoração ao Sol, which is 7 rays. que são 7 raios. You'll see that quite often in images. E encontrarão isso frequentemente nas imagens. Here we have a painting Aqui temos uma pintura in a bank. num banco, It's the Bank of America, é no Banco da América, corporate center. na sede. It says they are trying, with this painting, they're trying to building of chaos. E esta imagem tem como objetivo criar o caos. And quite interesting, Interessantemente, this is an image of an initiation of a Mason. é uma imagem de um processo, uma cerimónia de iniciação à maçonaria. His feet are at an angle of masonry, Os seus pés estão num ângulo maçom and notice the eye is covered. e vejam que um olho está coberto. There you've got a triangle in there, Tem ali um triângulo, you have the burning bush, temos a sarça ardente, because they believe at 33 degrees. porque eles acreditam When you arrive at that, quando chegamos ao 33º you're grau, like Moses at the burning bush. ficamos como Moisés junto da sarça ardente. That's what they say. É isso que eles dizem. We're going to find out what that all-seeing eye is to see if it's the same God or not. Vamos ver o que é esse olho que tudo vê para perceber se é o mesmo Deus ou não. We have a staircase of knowledge, Temos a escada do conhecimento and they believe that knowledge is salvation. e eles acreditam que conhecimento é salvação. And that's not our belief. E essa não é a nossa crença. Salvation is through Jesus Christ, Salvação é através de Jesus Cristo, not through knowledge. não através de conhecimento. Okay, let's go to the next one. Okay, so this is the all-seeing eye, Este é o olho que tudo vê. and it says that the all-seeing eye is an important symbol of the supreme being, Diz que o olho que tudo vê é um símbolo importante do Ser Supremo and it's represented by an open eye, e é representado por um olho aberto, which is right here. que está mesmo aqui, And this comes from the Encyclopedia of Freemasonry. e vem da Enciclopédia de Maçonaria. So these are not my quotes. Não são as minhas citações. Well, Albert Pike says Albert Pike diz, in his book Morals and Dogma, no seu livro Moral e Dogma, he says that they do in fact worship a God. de They do in fact worship a God, que eles realmente adoram um Deus,
but it's one that adores without superstition. mas é um que adoram sem superstição. He's saying here at the very, very high elect, the 33rd, the 32 and 31st degree, E eles dizem que os mais altos eleitos escolhidos, os que estão nos graus 31, 32 e 33, and also the 30th degree, e também no 30º, which is the very high up degrees of que são os Freemasonry. mais altos de graus de maçonaria. To the outside world, they say, yes, we worship God, Para o mundo cá fora eles dizem sim, nós adoramos Deus, but mas they, at the very elect, know that they are worshipping Lucifer. esses eleitos e esses altos graus sabem que adoram Lúcifer. It's a Luciferian doctrine. É uma doutrina luciferiana. There is the quote there. E está ali a citação do livro. And I won't read it all out Não vamos lê-la toda, because the next slide is also describes that particular dogma as well. porque este slide também descreve esse dogma específico também. This is Morals and Dogma, page 321. É a página 321 de Moral e Dogma, de Albert Pike. It's funny that 321 adds up to 6, É engraçado que 321 junto dá 6, which is an unholy number. que é um número profano, We'll get into that a little bit later. e veremos mais à frente isso também. And it says that the Lucifer is a light of Freemasonry. Diz que Lúcifer é a luz da maçonaria. And I'm not going to read the rest. Não vou ler o resto. So we know that they worship Lucifer, Portanto, sabemos que eles adoram Lúcifer. the Luciferians. Os luciferianos. São luciferianos. Okay, so let's look at some more symbology. Vamos ver mais alguns símbolos. We have the face of Apollo, Temos aqui o rosto de Apolo. which, interesting enough, is the UN emblem as well. De forma interessante também é o símbolo das Nações Unidas. If you count the laurel leaves here, Se contarem as folhas de louro aqui, they add up to 13, são 13, which is 6, que é 6, 7, mais 7, unholy number, um número profano, added to a holy number, somado a um número santo, which makes 13. que faz 13. And this is very much used in occultism. E isto é muito usado no ocultismo. They turn it around, Dão-lhe a volta it makes 31. e fica 31. And they have a lot of festivities on the 31st of particular months. E eles têm muitas festividades no dia 31 de alguns meses específicos. For example, October 31st, Por exemplo, 31 de outubro, celebration of death, a celebração dos mortos, for example. por exemplo. Okay, so here we have, these are subdivided into 33 sections, Aquela parte ali está subdividida em 33 segmentos, secções, representing 33 degrees of Freemasonry. representando os 33 graus de maçonaria. Here we have a star of chaos. Temos aqui a estrela do caos, There are 8 lines here, tem 8 linhas, or 8 points. ou 8 pontas. This could be represented also in a star, Isto também se pode representar numa estrela, which we're going to find out that's also on banking as well. que também vamos descobrir à frente que está na banca. It's also Também está on the Vatican as well. no Vaticano também. This is an area view of the Vatican. É uma vista aérea do Vaticano. There's the obelisk there, right in the middle, Está ali o obelisco ali no meio and there are the points of chaos. e estão ali as pontas e as linhas do caos. Now, chaos, as we'll find, is a political thought. Como descobriremos, o caos é um pensamento político. So here we have a star of chaos. Temos aqui a estrela do caos, It's on Rabobank. está no Rabobank, que é um banco holandês, Okay, we have another star of chaos, e outra estrela do caos Julius Baer. no Julius Baer, que é um banco suíço. We have on Coutts also a star of chaos here, hidden. Também a estrela de Coutts no banco, a estrela do caos no banco Coutts, But you'll find that there are 8 points. e verão que tem 8 pontas. And what gave it away is this compass. E agora vejam aqui este compasso. It's a symbol of É Freemasonry. um símbolo da maçonaria. It's right on a bank. Está mesmo ali num banco. So do you think that the banks are actually starting to make a chaotic situation in the world, don't you think? Então, será que vocês acham que os bancos estão a provocar situações caóticas no mundo? I think so. Eu acho que sim. Let's have a look. Vamos ver. Let's have a look at some more symbols, Vamos ver mais alguns símbolos, because sometimes we think that, it's just a coincidence. porque às vezes podemos pensar que é apenas uma coincidência. We want to be beyond a shadow of a doubt. Mas queremos estar para além de qualquer sombra de dúvida. So here we go. Vamos lá. We have a triangle there. Temos ali um triângulo. We have 1, 2, 3, Temos 1, 2, 3 and 4. e 4. We have triangles there, Temos aqui triângulos. this is also an asset management company. Esta é uma empresa de gestão bancária. We have Citgo,
Temos a Citgo, We have mountain capital. temos a Mountain We have Capital, 1, 2, 3 triangles in there, 2, 3 triângulos ali and a triangle to bind them. e um triângulo para unir os outros. Bankers Equity, Bankers or Fidelity Fidelity, sorry. And we have a pentagram in there e too. temos um pentagrama ali no centro. Interesting, a star that's that way up. Uma estrela que está daquela maneira. We have Paramount, another triangle. Temos a Paramount, que tem outro triângulo. Now this is interesting. This is a survey, European survey. We have a triangle with an eye in it. Isto é interessante, é uma pesquisa europeia em que temos um triângulo com um olho no centro. Remember that all-seeing eye that we saw on the other slide? Lembram-se do olho que tudo vê que vimos no outro slide? This is it here, Aqui está ele, just in human form. apenas sob a forma humana. We have many here, another triangle, Temos aqui outros triângulos também, another one, aqui outro another e one. aqui outro. And hey, this is interesting. It's right here on a religious system. It's on a church. E esse triângulo é interessante, também está num sistema religioso porque isto é uma igreja. There's the eye, Está ali o olho, there's the triangle. ali o triângulo. There's even star rays coming out of it. Até tem os raios da estrela a sair dele. Similar to what we saw on the other slide. Semelhante àquele que vimos no outro slide anterior. So let's have a look at an example of a 20-pound note. Vamos ver o exemplo de uma nota de 20 libras. Let's focus on this part. Vamos focar naquela parte ali central. There's some interesting symbology in that. Tem alguma simbologia interessante ali. So let's break it down. Vamos desdobrá-lo, parti-lo. There's an upside-down pentagram Um pentagrama invertido, right there. Using occultism, usando o ocultismo. it was on the EU poster that we saw before. Estava no cartaz da União Europeia que vimos antes. But what's it doing on money? Mas o que é que está a fazer nas notas? Here's another one. Aqui outro, Pentagram, that's the other way around. pentagrama. You see, in occultism, Em ocultismo, it doesn't matter if it's this way, that way, up or down. não importa se está para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, It's all the same. é tudo o mesmo. And this is an interesting symbol as well. E este é um símbolo interessante também. This is a hex. Este é um Hex, it's like used in casting spells. New Age, it's a New Age Ok, é symbol. qualquer coisa que eu não sei dizer o que é, usado para lançar feitiços. Excellent. Um hexagrama, isso mesmo, obrigado, Voilà. isso mesmo. So here's a Canadian note as well. É uma nota canadiana, This was taken as circulation já não está em circulação because I'll show you why. e vamos ver porquê. Let's focus on this part here. Vamos focar-nos naquela parte ali. Okay? That part there, that part of the hair, Esta parte do cabelo is that blown up? é aumentado, é aquela imagem que está ali. So we have an image of like a demon Temos uma imagem como de uma face de um demónio, on an image. numa nota, numa imagem. But the interesting things, Mas o que é interessante, we see that on buildings as well. vemos isso também nos edifícios. But now it's on the money. Agora também está nas notas. So remember that symbol, Lembram-se daquele símbolo? that hexagram? Aquele hexagrama It's right there. está ali mesmo. That's the symbol of the Theosophical Co. É o símbolo da sociedade teosófica, It is a system que é um sistema which openly worships Lucifer, que declaradamente adora Satanás, Lúcifer. i.e. Satan. Satan. Satanás. Okay, this is from Helen H. Blavatsky. Esta é uma citação de Helen Blavatsky, She is one of the founders of the Theosophical Company. é uma das or Co. fundadoras da sociedade teosófica. This is her quote. Esta é a citação dela. She says E diz: that it is curious to note that most of the bodies which work with these, she's talking about the systems, ela está a dizer que é um dado curioso que a maioria dos que trabalham nisto, como seja estes sistemas, such as Freemasonry, como a maçonaria, are virtually all the offsprings são quase todas da descendência of the sons dos filhos of Ignatius Loyola. de Inácio de Loyola. So the question is, who is Ignatius Loyola? E a pergunta é: quem é Inácio de Loyola? Well, she quotes here Ela cita aqui that they worked under the instructions of the general of the Jesuits. que eles trabalham debaixo das instruções dos chefes dos jesuítas. That's what they say. Isto é o que eles dizem. So let's just see what history says. Vamos ver o que é que a história diz. Well, this is Ignatius Loyola. Este é Inácio de Loyola. He was inaugurated on the 1540 Ele foi iniciado em 1540 by the papal bull called Regimini Militanis. pela bula papal Regimini Militantis. So what does that suggest to you? E o que é que isso sugere? Military regiment. Um regimento militar.
So it's a military organization. Portanto, é uma organização de caráter militar. So we've got to dig to find out what that's all about. Então vamos escavar para perceber o que é que isso quer dizer. So we're going to look at what are their aims. Vamos ver quais são os seus objetivos. So according to this quote, De acordo com esta citação, they seek to aim universal domination alone, o objetivo deles é que apenas pretendem domínio universal, with the outside of appearance of being good. com a aparência exterior de serem bons. They have the name of Jesus in their name, right? Eles têm o nome de Jesus no seu nome, But you shall know them by their fruits. mas conhecê-lo-emos pelos seus frutos. And I'm just quoting here. Estou apenas a citar aqui. They have rendered themselves indispensable to governors. Eles tornaram-se indispensáveis para os governantes, So they're involved in government, estão envolvidos no governo, behind the scenes, atrás das cenas, and hold revolutions in their hands. e têm as revoluções nas suas mãos. It is they who rule the world. São eles que mandam no mundo. Estamos a falar dos jesuítas. That's their quote. São as citações deles. So let's have a look at an interesting image here. Vamos olhar para uma imagem interessante aqui. I don't know about you, but I wouldn't like to meet this guy in a dark alley. Eu não sei acerca de vocês, mas não gostaria de me encontrar com este senhor num quarto escuro. So anyway, this is his what we call rap sheet. Isto é o que nós chamamos papel de embrulho. This is the CV, This is the... the CV, like resume. Este é o currículo vitae dele. So remember, it's a military organization. É uma organização militar, So underneath, they're going to have regiments, right? portanto, abaixo na hierarquia tem que ter regimentos. Here, according to them, De acordo com eles, they hold, or they govern eles governam, comandam and command e This- comandam the Knights of Malta, a Ordem de Malta, Freemasonry, maçonaria, the Order of the Illuminati, a Ordem dos Illuminati, the Knights of Columbus. os Cavaleiros de Colombos. There's a whole heap of them. I'll just summarize a few of them. Tenho aqui outros, estamos apenas a resumir. B'nai B'rith, B'nai B'rith, which is Israeli Freemasonry, que é a maçonaria judaica, the Mafia Commission, a Comissão da Máfia Americana and Optus Dei. e a Opus Dei. So, but why have all these regiments? Mas porquê é que eles têm todos estes regimentos? Well, let's have a little quote from the refreshing quote from the Great Controversy, page 234. Vamos ver uma citação refrescante do Grande Conflito. It's an important quote. É uma citação importante. So I'm just going to summarize it a little bit for the perhaps the English speakers here, Eu vou apenas resumi-la apenas para aqueles que estão aqui que falam apenas inglês and I'll let Philip read the whole lot once I'm done, e leremos depois a citação toda em because it's an português. important quote, Porque é uma citação importante and it has power because it's from the spirit of prophecy, e tem poder porque é do espírito de profecia, from the Great Controversy. do Grande Conflito. So they were formed Eles foram formados in respect to for deception reasons. com objetivos de enganar. Their means are for arming themselves Eles têm meios de se armarem a eles próprios with weapons of deception com armas de engano, through different systems, através de diferentes sistemas. not necessarily being out there and in front and saying, "This is me," Não necessariamente estando lá declaradamente e anunciando-se, but being behind the mas scenes, estando por detrás das cenas, pulling the strings. puxando os cordelinhos. And the way they do that E a maneira pela qual eles fazem isso is through their wealth and power. é através da sua riqueza e poder. And I'll let you read. E vamos ler o Grande Conflito. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado os seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou os seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Voltados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo
conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e o restabelecimento da supremacia papal. So to summarize, Para resumir, these are systems of deception. estes são sistemas de engano. You have Temos financial elite. a elite financeira, You have the political elite as well. temos a elite política também You have political thought. e temos ideologia política. You have the Illuminati and Freemasonry. Temos a maçonaria e os Illuminati, You have the New Age movement. temos a nova era And sadly, you have the World Council of e Churches tristemente também temos o Conselho Mundial de Igrejas, through the ecumenism movement. através do movimento ecuménico. Okay, so this is a comparison of Jesus. Jesus says nothing in secret by virtue of John 18:20. Comparando com o que Jesus disse em João 18:20, Jesus disse que nunca falou nada em segredo. So here we have Jesus being totally open, Portanto, Jesus a ser totalmente claro e aberto, and here we have a system of deception behind closed doors. e temos aqui um sistema de engano atrás de portas fechadas. So we're going to have a look at Revelation Vamos olhar para o Apocalipse, because it it gives us a special blessing porque tem para nós uma bênção especial, for those who search in those scriptures. para aqueles que pesquisam e procuram nas Escrituras. Okay, Revelation 7, 2 and 3. E Apocalipse 7, 2 a 3 diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. The seal that verse we explained is found in God's Ten Commandments, O selo que aquele verso falava é encontrado nos 10 mandamentos de Deus, particularly in the fourth one. especialmente no quarto. So I'd just like you to focus on Exodus 20 and the last verse 11. Vamos concentrar-nos apenas no versículo 11 do capítulo 20 de Êxodo, que diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. So here we have the fourth commandment showing a seal of God. Portanto, vemos que o quarto mandamento mostra um selo, o selo de Deus. Well, a seal is made up of 3 elements: O selo é feito de 3 elementos: His name, o seu nome, the Lord, o Senhor, His office, o seu atributo the Creator, como Criador. because He created the world and us and all that is in them, Foi Ele que fez o mundo e tudo o que nele há, and His jurisdiction. e a sua jurisdição. And here we have the heaven, the earth, the sea, and all that is in them. E aqui temos o céu, terra e mar e tudo o que neles há. This is the seal of God. Este é o selo de Deus. Ezekiel 20:12. Ezequiel 20:12, lemos: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. So, with these systems of deception, Portanto, com estes sistemas de engano, they're going to try to destroy eles vão tentar destruir, atacar the Sabbath o sábado, because it is the seal of God's law. porque é o selo da lei de Deus. So here we have the mark of the beast, Revelation 13:16. E aqui em Apocalipse 13:16 temos a marca da besta, que diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. So here we have, it's either God's seal Portanto, o que é que nós temos aqui? Ou é o selo de Deus, or the mark of the beast. ou a marca da besta. It's either through deception Ou é através do engano or openly being deceived e ser abertamente enganado, or following God's law. ou seguir a lei de Deus. There's no in between. Não há nada no meio. It's one or the other. Ou é um ou é outro. And we have to pick. E temos que escolher. And I pray E eu oro that all our names will be written in the book of life. Amen. que todos os nossos livros estejam And we escritos choose no to livro da follow vida. God's law. Amém? Okay, so this is also the system. Isto é o sistema, It's from the Catholic Record, é do Catholic Record, uma publicação católica, and it says the following. e diz o seguinte: o domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado é prova desse facto. So here, just underline mark
of authority. Portanto, aqui reparem e sublinhamos marca de autoridade. Sunday is their mark. O domingo é a sua marca. Interesting terminology. Terminologia interessante. So let's see if that is within the law right now. Vamos ver se isso já é a lei hoje em dia. Well, according to the European Parliament written declaration, De acordo com uma declaração escrita do Parlamento Europeu, it is actually de facto, written there, a protection of the work-free Sunday está escrito ali embaixo, a proteção de um domingo livre do trabalho is the essential pillar of the European social model. é um pilar essencial do modelo social europeu. It's protected in law, Está protegido na lei. and I've highlighted it there. E eu destaquei-o aqui. So I've just summarized it. Apenas resumiremos. It's right there. Está ali. Right there, written in law, 2009. 2009, escrito em lei. So according to the testimonies to ministers, De acordo com testemunhos para ministros, we are called to expose the wickedness of the man of sin, somos chamados para denunciar a iniquidade do homem de pecado, who has made Sunday law que fez da lei dominical as a distinctive power, como um poder distinto, who has thought to try to change times and laws. que intenta mudar os tempos e a lei. Think. Pensem, He thinks, but he can't because God already made the times and law. ele pensa que o consegue fazer, mas não pode porque Deus já estabeleceu os tempos e a lei. Like Ephesians 6:12, Efésios 6:12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. so we're dealing here with some spiritual wickedness in high places. Estamos a lidar aqui com espiritualidade nos lugares altos. So let's see if there's any Sunday protection Vamos ver se existe alguma proteção ao domingo within certain countries. em certos países. Well, it's starting to happen. Está a começar a acontecer. This is sort of, I consider this as old news. Eu já considero isto notícias antigas. 2008, Sunday shopping banned in Croatia. 2008, compras ao domingo Bam. banidas na Croácia. It's right there. Está ali. Let's have a look at Germany, Vamos olhar agora para a Alemanha, the economic powerhouse of the European Union. a grande potência económica da União Europeia. We have German unions and churches form alliance against Sunday shopping. Vemos que os sindicatos e as igrejas alemãs formaram uma aliança contra a compras ao domingo, comércio ao domingo. 2007. 2007. That's a few years ago. Já foi há alguns anos. Here we have 2011. Churches, unions say no to Sunday workday. Aqui temos 2011. Igrejas e sindicatos dizem não ao trabalho ao domingo. Not only the churches are getting involved, Não apenas as igrejas estão a envolver-se, but unions as well. mas os sindicatos também. Let's have a look. Vamos ver. There's European Sunday Alliance. Vemos ali a Aliança Dominical Europeia. Here we have a list of supporters. You can go to the website and have a look. Podem ir ao sítio web e ver a lista de apoiantes. Here Aqui we have temos a situation, uma situação, churches, igrejas, civil society, sociedade civil and trade unions e sindicatos are working together. trabalhando juntos. And guess who's one of the main sponsors? E adivinhem quem é um dos principais patrocinadores? The Jesuits. Os jesuítas. Now, interesting enough, that was quoted in the Great Controversy. Interessantemente, isto foi predito no grande conflito. What they'll try to do. O que eles tentaram fazer? Remember, the aim is but it's deception Lembrem-se que o objetivo deles é engano through the accumulation of power and wealth. através da acumulação de poder e riqueza. Okay, interesting enough as well, Spirit of Prophecy, Selected Messages, says, Mensagens escolhidas do Espírito de Profecia. time is fast coming when the controlling power of the labor unions will be very oppressive. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. This was written Isto foi escrito when there was no such thing as trade unions. enquanto ainda não havia os sindicatos. But it's amazing that we have these oracles, Mas é espantoso termos estes artigos. so we can share with people É importante termos estes oráculos para partilhar com as pessoas and pre-warn people what's to come. e para avisar as pessoas daquilo que está para vir. Here we have again, E aqui temos novamente Germany, reaffirmed Sunday law. a Alemanha reafirma uma lei dominical. Again and again and again in different countries. Novamente e novamente em diferentes países. What does Obama have to say about it? O que é que Barack Obama tem a dizer acerca disso?
Talvez, e é uma citação, talvez devamos considerar estabelecer uma lei dominical, não para restringir as pessoas de trabalharem, mas para dar a liberdade àqueles que não podem escolher. E imaginem os dólares em impostos que seriam poupados. Okay, so the wheels, the machine is starting to turn. Portanto, a máquina está a começar a dar a volta. America is starting to show their support. A América está a começar a demonstrar o seu apoio. And we know prophetically their role to play. E sabemos profeticamente qual é o papel que eles desempenharão. Okay, here we have another one. Aqui temos outro. Okay, we have Sunday must be a day of rest dedicated to God, family, Pope says. O domingo deve ser um dia de descanso dedicado a Deus e à família, diz o Papa. I can show you so many of these. Posso mostrar-vos tantas coisas destas. This is just a small example. São apenas poucos exemplos. And the great controversy, page 578. E o grande conflito, na página 578, e, ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado, sétimo dia, é ordenada. E como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem, assim, a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, esta rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal. So here we're starting to see this happening, right? Portanto, agora estamos a começar a ver isto acontecer, By virtue of the quotes we've shared of the great controversy através das citações que vimos do grande conflito and the slides that we've just seen. e os slides que vimos antes. The world is starting to change shape. O mundo está a mudar de forma. A movement starting to happening. Movimento a começar a acontecer. Starts to happen, sorry. What we're seeing is that we're seeing some chaos happening in the world. O que estamos a ver é que no mundo está a acontecer algum caos. Remember, there is a spiritual war going on. Lembrem-se que há uma guerra espiritual a decorrer. It's all about worship. Tem tudo a ver com adoração. Those who worship God in heaven, Aqueles que adoram o Deus do céu or those who wish to worship otherwise, e aqueles que decidem adorar de outra forma, through deception, através de engano, unfortunately. infelizmente. Revelation 13, 16 and 17. Apocalipse 13, 16 e 17. E faz, o Anticristo, que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. According to the Bible verse, De acordo com o verso bíblico, there will be economic sanctions haverão sanções económicas to those para aqueles who do not accept the mark of the beast. que não aceitarem a marca da besta. In that quote from the Catholic Record, Naquela citação da publicação católica, the mark of their authority is Sunday. a marca da sua autoridade é o domingo. Here two camps divide. Temos dois campos divididos. It's either the real Saturday Sabbath O verdadeiro sábado do sétimo dia or those who keep Sunday sacred. ou aqueles que sacralizam o domingo. Here we have a quote from 1930. Temos uma citação de 1930, It's from a Republican, Louis McFadden. é sobre um republicano, Louis McFadden, He's the chairman of the House of the Committee of Banking and Currency. é presidente daquela entidade financeira americana, He's a guy who is very high up. é um indivíduo de topo, He knows what's going on. ele sabe o que se passa. And he says E ele diz that basically America, que basicamente a América, who is at the time, que naquele tempo at the time was an economic powerhouse, era uma potência económica exporting loads que exportava mercadorias to many, many para countries. muitos países, He says that America will be transformed diz que a América seria transformada by their devices pelos enganos deles, because he knows what's going on behind the scenes. porque ele sabe o que acontece atrás das cenas, It will be transformed from an export country seria transformada de um país exportador into a highly, let's say, a country with a lot of debt. em um país com muita dívida acumulada. Now, let's have a look at the debt to see if he's right. Vamos ver a dívida para ver se está correto. And we can see that the debt here E podemos ver que a dívida is aqui 15.98 trillion. é 15,98 trilhões de dólares. Is that quote right or not right? Será que está correta ou não está correta? He knows what's going on. Ele sabe o que é que se passa. This was written back in 1930. E foi escrito em 1930.
when America was powerful quando a América era poderosa economically, economicamente, and now we see it in completely different light now. e agora estamos a vê-la de uma maneira diferente. Okay, this is from Dr. Quigley Este é do Dr. Carol Quigley, in his book Tragedy and Hope. do seu livro Tragédia e Esperança. He's a former CFR member, Ele é um ex-membro do Conselho de Relações Internacionais professor of Princeton, Harvard, and Georgetown e professor universities. nas universidades de Princeton, Harvard e Georgetown. He's also a mentor to Bill Clinton. É também um conselheiro de Bill Clinton. And he says that there will be a system in place E ele diz que haverá um sistema a funcionar where there will be a bank of international settlements in place em que será instituído um banco de compensações internacionais to control the central banks. para controlar os bancos centrais. That means that all the central banks of the world Isso quer dizer que todos os bancos centrais no mundo are governed by the BIS, the Bank of International Settlements. são governados, controlados pelo Banco de Compensações Internacionais. And it says as well, E diz também it says that basically the central banks will report up to the BIS. e diz que os bancos centrais terão que prestar contas a esse Banco de Compensações It Internacionais. also says that BIS E diz também que esse banco is held in privately owned hands. é comandado, é propriedade privada. Also, the central banks of many nations Também os bancos centrais de muitas nações are held privately as well. também estão em mãos privadas. It's got nothing to do with the government. Não tem nada a ver com o governo. So let's have a look at the BIS in Switzerland. Então vamos ver o Banco de Compensações Do you, know, Internacionais na Suíça. do you notice the shape of the building? Estão a reparar na forma do edifício? Does it remind you of something else? Lembra de alguma coisa? We looked at that before, didn't we? Já vimos isto antes, não? Nothing happens by chance. Nada acontece por acaso. Everything has a purpose. Tudo tem um propósito. Okay, to summarize, Para resumir, the dragon o dragão gave him his power, deu-lhe o seu poder, his throne, o seu trono and great e authority. grande poderio. Well, we saw that was held through the Jesuits. Vimos que isso é os jesuítas que o detêm. The Jesuits govern the Freemasons. Os jesuítas controlam a maçonaria. The Freemasons govern the banking elite. A maçonaria controla a elite financeira. We see that the banking elite, the ones that hold privately shares, E aqueles que, os proprietários privados das participações financeiras, they hold shares in the BIS, e eles controlam o Banco de Compensações Internacionais, who in turn que por sua vez hold or control the central banks of many nations. controla os bancos centrais de várias nações. So they're the ones pulling the strings. São eles que estão a puxar os cordelinhos. Do you see that in that picture there? Estão a ver How it esta works? imagem? Como funciona? That's just a summary of how these systems work É apenas um sumário de como o sistema and who's funciona. in control of those systems. E de quem está no controle dos sistemas. Remember, it's a war, a spiritual war. Lembrem-se que é uma guerra espiritual. Actually, let's. This is a quote from Rockefeller, Esta é uma citação de Rockefeller. and I'll let you read that. E podemos ler: o objetivo dos Rockefeller e seus aliados é criar um governo mundial que combine supercapitalismo e comunismo sob o mesmo teto, tudo sob seu controle. Fala em conspiração? Sim. Estou convencido que existe tal trama de âmbito internacional, planeado desde há gerações e inacreditavelmente mau nas intenções. And here we see that there are forces out there who want to form a one world government. E estamos a ver que existem forças aí fora que querem formar um único governo mundial. Now, this is a quote Esta é uma citação by New York City Mayor John F. Halen. de um mayor da cidade de Nova York, John Halen. He says, Que and diz? I'm going to quote just at the bottom bit. Vamos citar apenas a parte de baixo. The powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes. They practically control both political parties. O pequeno círculo de poderosos banqueiros internacionais praticamente dirige o governo dos Estados Unidos para atingir os seus propósitos egoístas. Eles praticamente controlam ambos os partidos políticos. This is a quote as well from Michelangelo Tamburini, É uma citação de Michelangelo Tamburini and he says the following: e diz o seguinte: veja, meu senhor, deste quarto eu governo não só Paris, mas também a China. Não apenas a China, mas também o mundo inteiro, sem que alguém saiba como isso foi conseguido. This is what they say. Isto é o que eles dizem. So I just wanted to share that with you. Só quis partilhar isto convosco. Now, interesting enough, Rockefeller
Interessantemente, David Rockefeller, who's part of the banking elite, que faz parte da elite financeira, he says that they're waiting for a right type of crisis diz que eles estão à espera do tipo certo de crise in order to implement para poderem implementar this new world order, esta nova ordem mundial. the right type of crisis. O tipo certo de crise. Perhaps a banking crisis, Talvez uma crise bancária, economic crisis. económica. Here's another symbol I wanted to share with you. Outro símbolo que quero partilhar convosco. It's from a degree that they give to you on Freemasonry. Once you get the very, very highest, the 33 degree, Quando chegamos ao 33º grau da maçonaria, este é um símbolo que representa, it's called Ordo Abkol, order out of chaos. e chama-se Ordo Abkal, ordem a partir do caos. They try to create the right type of chaos Tentam criar o tipo certo de caos to get the order they want. para conseguirem a ordem que pretendem. It's also called problem, reaction, solution. Também se chama problema, reação, solução. This is what we're seeing in the world right now. Isto é o que vemos no mundo hoje em dia. Here we have another symbol. Aqui temos outro símbolo. It's a phoenix coming out of the ashes. É o fênix surgindo das cinzas. This is a Luciferian symbol. É um símbolo luciferiano, It also means order out of chaos. que também quer dizer a ordem vem do caos. So he believes that coming out of the ashes, Ele acredita que ressurgir das cinzas he'll be rebirthed. será renascido. You'll see this in movies. Vemos isto nos cinemas, You'll see this in music. na música, You'll see this in movies that you see and video clips. videoclipes de música que vemos, You'll also see this on certain nations. e vemos isto em algumas nações também. For example, South Africa right now. Por exemplo, neste momento, a África do Sul It's one of their emblems. é um dos seus emblemas. It says, this is a secular writer, Este é um escritor secular, Eugene Linden, Eugene Linden, The Future in Plain Sight. O futuro à nossa vista. This is just a secular guy. This guy does not follow what we follow. Este é uma pessoa secular que não segue aquilo que nós seguimos. He's not looking at a religious viewpoint. Ele não tem um ponto de vista He's religioso, looking at a secular viewpoint. tem um ponto de vista secular. And he says, E ele diz, 9 clues to the coming instability, 9 pistas para a próxima instabilidade ou instabilidade próxima, collapse of the financial economy. colapso da economia financeira. Well, that's interesting. We're seeing that right now. É interessante porque é isso que estamos a ver neste momento. So even the world knows something's not right. Portanto, até o mundo sabe que alguma coisa não está bem. Okay, let's have a look. Vamos ver. He says that David Cameron, David Cameron, the global economy is staring down the barrel. que a economia está perto de resvalar. So what that means is it's on the verge of something, of collapse. O que ele quer dizer é que está no limiar de colapsar. Nations can't keep borrowing and borrowing and borrowing and borrowing. Os países não podem continuar a pedir emprestado, pedir emprestado e pedir emprestado. Someone's going to knock on the door and say, hey, pay up. Alguém vai chegar a bater na porta e dizer tem de pagar. When you take a mortgage on a home Quando assumimos uma hipoteca de uma casa and you borrow and borrow and borrow and borrow and borrow, e pedimos emprestado sempre seguido, one day someone's going to knock on your door alguém vai bater a porta um dia and say, pay up. e dizer paga. That's how it works. É assim que funciona. Okay, so this is a verse that I'll let Philip share with you, but basically it's a Bible verse which explains the diminishing value of the worth of funds before compared to in the last days. Lemos um texto em Tiago que demonstra que o valor da riqueza está a diminuir comparado com outros dias. Tiago 5, 1 a 3. Eia, pois, agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. So let's have a look, is it right? Vamos ver se está correto. Put it to the test. Vamos testar. Here's what the US dollar purchasing power was, Isto é o poder de compra do dólar americano, 1900. 1900. Purchasing power was here. O poder de compra estava ali. Today, Hoje, it's worth this much. vale aquilo que está ali. Is the Bible right? A Bíblia está correta? Spot on. No ponto.
Absolutely. Completamente. We can have confidence that the Bible is right. Podemos ter confiança que a Bíblia está certa. It foretells things about to happen. A Bíblia profetiza aquilo que irá acontecer. But the beautiful thing with this, Mas o que é belo nisto tudo it foretold it hundreds of years ago é que já o fez há centenas de anos atrás, that this would happen. que isto aconteceria. This summarizes the European debt, and I don't want to sort of, offend anybody. Isto é um resumo da dívida na Europa, mas não quero ofender ninguém. This is just the reality of what's going É on. a realidade daquilo que está a acontecer. So this explains that different European nations Explica que diferentes nações europeias have debt, têm dívida, they borrow, porque pediram emprestado, and then they lend. e agora querem receber. So basically we have all these lending and borrowings going on, Portanto, temos estes empréstimos e vendas de dívida que estamos a ver, but none of the nations are in a condition to pay those funds back. mas nenhuma das nações está em condições de pagar o que assumiu. So what happens, it's like a house of cards, as we say in English, Portanto, é como um castelo de cartas and it just collapses. e colapsa. There's nothing to support it. Não há nada que o aguente. Interesting enough, Interessantemente, the media also pick up on this similarity between the euro and Babel. a imprensa também conseguiu apanhar esta semelhança entre a Europa e Babel. It says Europe's table about Babel hampers euro solution. E diz, Torre de Babel da Europa dificulta a solução para o euro. Here we have the IMF rules the world. Aqui temos o Fundo Monetário Internacional comanda o mundo. Well, that's not surprising E não é surpresa, because when people borrow from this organization, porque quando as pessoas pedem emprestado desta organização, they get into debt. eles ficam em dívida. When they get into debt, E quando ficam em dívida, they hand over their sovereignty. eles entregam a sua soberania. Let's see what's going on. What's been going on within the economic crisis. Vamos ver o que é que está a acontecer no âmbito da crise económica. Here we're seeing the nationalization of banks, Aqui vemos a nacionalização de bancos, which would, in the past would be unheard of. que no passado seria impensável. Banks get into trouble, Bancos ficam em problemas, the government come in with the funds of their constituents, o governo vem com os fundos dos seus representantes, they pay for the bank, pagam pelo banco therefore they own the shares. e a partir de agora eles detêm as participações. They're able to set policy, E strategy. eles estabelecem as políticas. So here's some examples. E aqui tem alguns exemplos. Here we have nationalization of banks. Nacionalização de bancos. This is just a small example. É apenas um pequeno exemplo. There are so many. Há muitos. So we have all these Temos being purchased up. todos estes bancos a serem comprados. We have the world's largest bank being owned by the US government by 36%. Temos o maior banco do mundo a ser detido pelo governo americano em 36%. Here we have as well that the Obama administration Aqui temos também, da parte da administração Obama, plans to nationalize American banks. plano para nacionalizar os bancos americanos. What we're going to find out is why. O que vamos descobrir é porquê. So we're going to answer that question. E vamos responder a essa pergunta. So this is interesting, another quote. Outra citação interessante. We have a few more slides to share and then we'll wrap it up. Temos apenas mais alguns slides e terminaremos. And I'll let you... Ok. O governo americano concordou em aumentar a sua participação no Citigroup até 36%, suportando o capital do banco e assumindo o maior controlo no sofredor gigante financeiro. It says here as well that the government is the new boss. Diz aqui que o governo é o novo patrão. Every decision Cada decisão is made by them é feita por eles and influences the strategy e influencia a and estratégia the direction of the bank e a direção do banco within the banks itself. dentro do banco em si. So banks Por isso os bancos, are controlling, the governments are controlling the banks. portanto os governos controlam os bancos They're using this through their share purchase. e estão a fazer isto através da compra de participações. But the question begs, E a pergunta, a questão é: why does the government want to have shares in financial institutions por que é que o governo quer ter participações nas instituições financeiras? that no man might buy or sell? Para que nenhum homem possa comprar ou vender. So that's what's going on. E é isso que está a acontecer. That's the answers of all these crises going on.
Essa é a resposta para todas estas crises que vemos à nossa volta. Because if they're creating the crisis, Porque se eles criam a crise, we've seen that they have a plan. vemos que eles têm um plano. Remember, the war is spiritual. Lembrem-se que a guerra é espiritual. They're trying to control the finances E eles estão a tentar controlar o setor financeiro so that they may imply economic sanctions. para que eles possam impor sanções económicas. The bank foretold that hundreds of years ago. The Bible. A Bíblia predisse isso centenas de anos atrás. Excuse my tiredness. And here we go. We have another quote to share with you. Temos aqui outra citação para partilhar. The European debt crisis is dragging down the world economy. A crise da dívida europeia alastra a economia mundial. So something's going to happen. Algo vai acontecer. Something has to break sooner or Alguma later. coisa tem que ceder, mais tarde ou mais cedo. Now note the terminology. Reparem na terminologia. New world order emerges from chaos. Nova ordem mundial emerge do caos. Even the media know what's going on. Até a imprensa sabe o que é que está a acontecer. So now you know what's happening. Portanto, agora sabemos o que é que está a You've acontecer. seen the symbols, Vimos os you've símbolos, seen the terminology, a terminologia, you've seen the quotes, as citações, and now you know. e agora sabemos. Now it's interesting enough that talking about a super currency, É interessante também falar de uma supermoeda, a world currency. uma moeda mundial. Here is a presentation of the world currency Aqui é uma apresentação da moeda mundial, at G8. numa cimeira do G8. That's the ex-Russian president, É o ex-presidente russo, Medvedev. Dmitry Medvedev, He's holding up a coin as a sample. está a segurar uma moeda de amostra. World leaders are pushing this. Os líderes mundiais estão a favorecer neste sentido. Now, interesting enough, the US backs this world currency. Interessantemente, os Estados Unidos da América apoiam esta única moeda mundial. What do you think it's going to do to their economy? O que é que acham que isso vai fazer à sua economia? All the oil is termed in US dollars. Todo o petróleo é negociado em dólares americanos. Demand for US dollars is going to plummet. E se o dólar americano vai cair, It's not going to exist anymore. não vai existir, And they're happy about it. e estão felizes com isso. If I was that head of state, if that was me, Se fosse eu o chefe de Estado, that would be a bad decision. seria talvez uma má decisão. Here's an example. Aqui um exemplo, Here we had world currency. temos aqui a moeda mundial. Notice the terminology. Reparem na terminologia. Unity in diversity. Unidade na diversidade. Wow, we saw that on the EU poster. Já vimos isso no cartaz Just before. europeu. Now here we have a manifesto. Aqui temos um manifesto. There's 10 points, Eles têm 10 pontos, but to summarize, mas para resumir, I'm going to read out just a bit. vamos apenas ler um pouco. The historical points talking about unity and diversity, Está a falar de unidade na the diversidade. foundation of a world currency, É o fundamento do estabelecimento de uma moeda mundial its historically importance is even greater than its economic one. e diz que a sua importância histórica é maior do que a económica. Its goal is based on faith, É um objetivo construído em fé, common hope, esperança comum and the unification of a cultural and spiritual roots. e a unificação de raízes culturais e espirituais. It has nothing to do with the economic reason. Não tem nada a ver com razões económicas, That's just the condition that we find ourselves in. é apenas a condição na qual nos encontramos. What they're trying to do is force upon something spiritual here. O que eles estão a tentar fazer é forçar algo espiritual aqui. That's what they're saying. É o que eles estão a dizer. And the effects are economic. E os efeitos são económicos. We're feeling it right now. Estamos a senti-lo neste momento. And I'll leave you to. Testemunhos seletos, Espírito de Profecia, portanto, as forças do mal estão-se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. So here we see a consolidation taking place. Estamos a ver aqui uma consolidação a acontecer. The worlds are starting to be reshaped in a different world, O mundo está a ser reformulado de uma maneira diferente. economically Economicamente and spiritually, e espiritualmente, according to those quotes. de acordo com aquelas citações. Here we have Gary H. Kahn again. Temos aqui novamente Gary Kahn, This is En Route to Global Occupation, o livro A Caminho da Ocupação Global, page 42. página 42. Here we have 10 regions of the world. Temos aqui 10 regiões do mundo Now, I've checked the source of this. e eu verifiquei a fonte disto.
This was from the League of Nations, Isto é da Liga das Nações, signed up on the 17th of November, assinado no dia 7 de novembro 1973. de 1973. It's old news. Já são notícias antigas. According to them, De acordo com eles, on their blueprints of the world, nas impressões digitais do mundo, it's going to look like vai this, como isto, divided in 10 areas, dividido em 10 áreas. according to them. De acordo com eles. What does the Bible say? O que é que a Bíblia diz? Revelation 17, 12 and 14. Apocalipse 17, 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. So remember, 10 is quite an important number in the Bible. Lembrem-se que 10 é um número bastante importante na Bíblia. 10 is a complete number. 10 é um número completo. We have 10 fingers, Temos 10 dedos, 10 toes. 10 dedos dos pés, Interesting enough, on the statue described in Daniel 2, e na estátua descrita em Daniel 2, divided Europe was described as 10 toes. a Europa dividida foi descrita também por 10 dedos dos pés. And also the 10 horns of Daniel 7:7 E também os 10 chifres de Daniel 7, of the beast da besta, is extended é estendido in Revelation em Apocalipse to mean the whole world. para significar o mundo inteiro. Here we have the 10 horns that thou sawest, Aqui temos os 10 chifres que viste, are the 10 kings, são os 10 reis, which represents the areas of the que world, representam as áreas do mundo, the whole world. todo o mundo. 10 areas of the world. 10 áreas do mundo. This was signed up in 1973. Isto foi estabelecido em 1973. So now you know, Agora sabem, it's happening. está a acontecer. We're on the very verge of eternity. Estamos no limiar da eternidade. It's unfolding right before our eyes. Está a desdobrar-se mesmo em frente aos nossos olhos. So what are we to do? Então, o que devemos fazer? Esta citação não está traduzida para português, este volume. Cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Ellen White. Okay, 2 Timothy states that God has not given to us a spirit of fear, 2 Timóteo diz que Deus não nos deu um espírito de temor, but of power and of love and of sound mind. mas de fortaleza, o poder e de amor e de moderação. And I'll leave you to read that last quote. E a outra citação do Espírito de Profecia diz: mas em meio do tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seus anjos não poderão destruí-los, pois anjos magníficos em poder protegê-los-ão. And beloved, it doesn't matter about the economies crumbling before our eyes. Amados, não tem importância as economias estarem a colapsar em frente aos nossos olhos. We know that the war is spiritual. Sabemos que a guerra é espiritual. What is important is our relationship with O Christ. que é importante é a nossa relação com Cristo. We've seen that in that last verse, in that last text, Vimos neste último texto that He will give His angels charge over us. que Ele encarregará os seus anjos para tomarem conta de nós. We are to cooperate with Him. Devemos cooperar. And beloved, I'd like to make an appeal today. E gostaria de vos fazer um apelo hoje. I'd like to make an appeal if you see the things that we're on the verge of eternity right now. Se constatam que estamos mesmo no limiar da eternidade, I pray that you make a decision for Christ today. oro para que façam hoje uma decisão por Cristo. To say, Jesus, Para dizer: Jesus, I would like to bring you a soul eu gostaria de trazer-te uma alma between now and this time next year. entre hoje e daqui a um ano. If you'd like to cooperate with the agency of heaven, Se desejam cooperar com os agentes do céu, I pray that you show your alliance
E oro para que demonstrem a vossa aliança, by standing today colocando-se de pé hoje, to say, Jesus, Para dizer- I want to bring you a soul today. para dizer: Jesus, quero trazer-te uma alma hoje. I want to bring you a soul between now and this time next year. Quero trazer-te uma alma entre hoje e daqui a um ano. Is that one brave soul that will stand for Jesus today? Quem é que gostaria de colocar-se de pé por Jesus hoje? To say that, Jesus, I want to stand for you. Para dizer: Cristo, eu quero ficar do teu lado. Amen. Amém.